Bom dia a todos, todo mundo animado, feliz. Que a graça de Deus esteja com você a cada dia, né, que o Espírito Santo esteja presente em sua vida. Queridos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, a gente juntos estudarmos a palavra de Deus, né? Nos estudos passados que a gente teve aqui, a gente trabalhou um pouco do Apocalipse, as 3 mensagens angélicas, né? E assim por diante. Não sei se vocês lembram, mas nesse tema de hoje nós vamos estudar o livro de Mateus, no capítulo 24. Nós vamos estudar hoje sobre o sinal do Filho do Homem. Qual é o sinal do Filho do Homem? Nós vamos aprender hoje aqui, conforme a palavra de Deus. Dando para ver na tela aí? Está aparecendo para vocês? Ok, muito bem. Então, o livro de Mateus, ele foi escrito com mentalidade para os judeus, né? E Mateus aqui apresenta o sermão profético, né? Ou apocalíptico, melhor dizendo, do que Jesus apresentou em Mateus 24. Nós vamos estudar este capítulo, não vamos ler na íntegra, mas vamos ler aqui algumas coisas nele. E quando a gente lê o capítulo 24 de Mateus, a gente tem que ter em mente 2 elementos fundamentais de Mateus 24. Quais são eles? Primeiro, o propósito em Deus em dar a profecia. O segundo, fazer missão. Então, a questão é, qual o propósito de Deus dar a profecia para o seu povo? Bom, o propósito primordial em Deus dar a profecia é mostrar que ele está no controle de todas as coisas, não para satisfazer o nosso ego. Esse é o propósito primordial, mostrar que Deus está no controle de tudo. Segundo, por que a gente devemos fazer missão? Bom, nós precisamos fazer missão, em primeiro lugar, porque estamos salvos em Jesus Cristo. Esse é um dos pontos importantes de se fazer missão. Segundo, porque é uma ordem direta de Jesus para o seu povo, onde Jesus falou: ide, fazer discípulos de todas as nações, né? Então, nós temos esses 2 elementos quando a gente fala da profecia de Daniel. Quando a gente estuda as profecias, nós temos algumas escolas de interpretação proféticas. Não vou abordar aqui elas para a gente ganhar um pouco de tempo, mas nós temos a escola do preterismo, nós temos a escola futurista e nós temos a escola historicista. Essas escolas, elas dão interpretações diferentes da profecia. Aqui a nossa igreja adere, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, é a escola historicista. Por que a escola historicista? Porque a história é um contínuo sobre o controle de Deus. Então, a gente acredita no contínuo profético, né, da história, se cumprindo ao longo da história. E é o método que mais se aproxima do estudo da Bíblia. Então, nós aderimos a essa escola aqui em interpretação. Quando a gente faz isso, a gente consegue se aproximar mais do que a profecia ela apresenta para nós. Então, Mateus 24, ele apresenta aqui o sermão profético de Jesus, o sermão apocalíptico, né? E o sermão apocalíptico é aquele que vai se cumprir independentemente se eu creia ou não, se eu queira ou não, a profecia se cumpre quando a gente fala da profecia apocalíptica, né? E aqui em Mateus 24, eu quero que você acompanhe a leitura comigo aí, nos versos do 1 em diante, diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram:
Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Os discípulos agora, em particular, perguntam a Jesus: Senhor, vem cá, quando é que sucederão estas coisas? Quando vai acontecer essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Os discípulos perguntam: quando vai ser isso? E aí, quando a gente lê o restante do capítulo, né, de Mateus 24, Jesus ele apresenta aqui alguns eventos que antecedem o sinal do Filho do Homem. A palavra sinal, aqui em Mateus 24, ela só aparece duas vezes. Só duas vezes. A primeira vez é no verso 3, quando os discípulos perguntam: que sinal haverá da tua vinda? E aí Jesus começa dizendo do falso profeta, do engano. Jesus aborda aqui guerras, rumores de guerras, né? Fomes, nação contra nação, né? Ele vai trabalhar também os sinais naturais, o escurecimento do sol, a queda das estrelas, e assim por diante. Porém, já quero dizer para você que esses eventos, né, aqui que você lê no versículo, por exemplo, 7, 8, 5, vocês vão ouvir falar de guerra, rumores de guerra. Esses eventos não é o sinal da vinda de Jesus, ok? Esse é o primeiro ponto a gente se pensar. Não sei se você já estudou a profecia nessa ótica. Mas por que, então, fome, guerra, né, terremoto não é o sinal da vinda do Filho do Homem? Porque no contexto aqui, e nos versos que a gente leu, em especial o verso 3, diz, porque os discípulos fazem a seguinte pergunta: dize-nos quando sucederão estas coisas. E estas coisas, esse aqui, estas coisas, é um pronome demonstrativo, né? No grego, pronome tauta. Esse pronome, ele aponta em especial para o que Jesus falou no versículo 1 e 2. E o que Jesus falou no versículo 1 e 2 foi o quê? Foi que o templo ia ser destruído, que não ficaria pedra sobre pedra que ele fosse derrubada, né? Que ia ser derrubada. Então, em particular, primeiramente, estas coisas apontam para a destruição do templo, e não, primeiramente, para o fim do mundo. Porque quando Jesus fala do fim do mundo, a palavra fim, que a gente encontra aqui, por exemplo, no versículo 7, versículo 6, no verso 7 fala os princípios das dores, né? E essa palavra fim, que a gente encontra aqui, por exemplo, no verso 6, no finalzinho, mas ainda não é o fim. Jesus não está falando da parousia. A palavra fim aqui é a palavra telos, e a palavra telos nunca é apontado para o fim do mundo, né? A palavra para fim do mundo é outra palavra do texto original. Então, Jesus, primeiramente, pega esse evento, o fim aqui desses sinais, que a gente vê, sinais entre aspas, apontando primeiramente para a destruição de Jerusalém, que aconteceria no ano 70, quando os romanos, né, os exércitos romanos invadem Jerusalém. A gente encontra isso, por exemplo, no versículo 15. Olha aí, no versículo 15, Mateus 24. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, quando Jesus falou assim, quando vocês virem o abominável da desolação, que o profeta Daniel falou, e aí Jesus faz referência a Daniel 9, né, falando ali do abominável da desolação. O abominável da desolação é uma referência aos exércitos romanos. A gente não vai ter tempo aqui para estudar melhor isso aqui, mas é uma referência aos exércitos romanos, quando Jesus cita lá no livro de Lucas, no capítulo 21, né, uma parte da profecia também aqui, é uma referência aos exércitos romanos que invadiria
Roma, invadiria Jerusalém, perdão, e destruiria o templo, né? Então, Jesus falou, olha, quando vocês viram o abominável da desolação, que o profeta Daniel falou, quem lê entenda, aí ele vai citando, quem tiver no eirado da casa, não desça, não volte ao campo, e aí por diante, né? Então, Jesus cita a profecia aqui, e o abominável da desolação, né? Jesus aqui cita como sendo os exércitos romanos que invadiria. Agora a questão é, qual é o sinal do Filho do Homem? Guerras não é, a gente já viu, né? Terremotos não é, fome não é, tempestade não é. Por que não é? Porque essas coisas sempre existiram em nosso mundo. Então, qual é o sinal, então, do Filho do Homem? Lembra que eu falei para vocês que a palavra sinal só aparece 2 vezes? Pronto, vamos ver agora o versículo 30, vai mostrar para nós qual é o sinal do Filho do Homem. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então, o sinal do Filho do Homem é o próprio Jesus vindo nas nuvens do céu, com poder e glória. Então, se o sinal do Filho do Homem é Jesus vindo nas nuvens do céu, a gente precisa aguardar o sinal. Se preparar para que quando Jesus voltar, a gente esteja pronto para subir com ele. Se a gente ficar pensando só nesses eventos que acontecem, a gente perde o rumo de que o sinal é o próprio Jesus vindo nas nuvens do céu. Se eu não souber que o sinal é Jesus vindo nas nuvens do céu, quando esse sinal aparecer, já vai ser tarde demais. Já vai ser tarde. E aí Jesus voltou. É a volta de Jesus nas nuvens do céu. Esses outros eventos, como Jesus citou, como a queda das estrelas, né, o sol escurecendo, guerras, terremotos, doenças, todos esses eventos, eles apontam, eles antecedem para o sinal do Filho do Homem. Eles acontecem antes do sinal do Filho do Homem. Então, isso significa que o sinal do Filho do Homem está muito próximo de acontecer. Ou seja, a volta de Jesus está muito próxima de acontecer. Então, Jesus, ele apresenta aqui o sinal do Filho do Homem. E quando a gente analisa Mateus 24, a gente percebe 2 coisas aqui. A gente percebe a preocupação dos discípulos e a gente percebe a preocupação de Jesus. E quando a gente fala disso, os discípulos, por exemplo, a preocupação deles era o quando. A preocupação dos discípulos era uma preocupação temporal. Quando? Por quê? Porque eles pensavam que Jesus estava falando apenas de um evento. Mas Jesus estava falando de quantos eventos? 2 eventos. A destruição de Jerusalém, primeiramente, quando aconteceram essas coisas, e aí Jesus começa a apontar isso, e quando a gente lê o livro Desejado de Todas as Nações, não sei se você já leu, no capítulo 69, Ellen White vai dizer que esses eventos aqui já estavam acontecendo no tempo de Jerusalém. E é uma profecia dupla, que aconteceria em nossos dias também. E a gente vê isso hoje acontecendo, né? A gente percebe que no nosso mundo hoje tem pessoas passando fome, né? A gente percebe que no nosso mundo hoje tem guerras, assim, tem doença. A gente acabou agora de sair de uma pandemia, né, mundial, né, que aconteceu. Então, a gente percebe que existem essas coisas acontecendo, mas essas coisas não é o sinal do Filho do Homem. Essas coisas são eventos que antecedem o sinal, que aponta que o sinal está muito próximo de acontecer. Então, a preocupação dos discípulos era uma preocupação temporal. Olha no verso 3 novamente aí. Verso 3 novamente. Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram, dizendo, quando
sucederão essas coisas. Então, os discípulos estavam preocupados com o tempo. Quando vai ser isso, Senhor? Quando vai acontecer? Quando a gente vai para o livro de Atos, no capítulo 1, Jesus também estava subindo aos céus. Os discípulos perguntam, mas será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino? E aí os anjos, os discípulos, né, dá a resposta para os anjos dão a resposta para os discípulos, Jesus ali, de maneira específica, dizendo, a vocês não cabe saber os tempos e as estações. Então, os discípulos estavam preocupados com o quando, né? E quando a gente estuda essa profecia, a gente precisa ter em mente 3 coisas importantes. Primeira coisa, o tempo ninguém sabe. Essa é a primeira coisa. A gente não sabe quando Jesus vai voltar, porque aqui em Mateus 24, né, se você olhar aí, a partir dos versos 30, 31, 32, né, especificamente o verso 36, Jesus diz assim, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, o tempo ninguém sabe. A gente não sabe qual é o dia que Jesus vai voltar. A gente não sabe qual é o dia que o sinal vai aparecer nas nuvens do céu, né? Outra coisa importante, todo mundo vai ser pego de surpresa, porque a Bíblia diz que Jesus vai vir como um ladrão. Então, as pessoas vão ser pegas de surpresa. Terceira coisa, uns vão se salvar, outros vão se perder. A profecia de Jesus aqui em Mateus 24 apresenta esses 3 pontos importantes. Agora, voltando aqui para o que a gente estava falando do quando, essa era a preocupação dos discípulos, as datas, as épocas. Quando vai ser, Senhor? Já a preocupação de Jesus não era o quando, mas era o como, o processo. Vê, Mateus 24, acompanha aí, versículo 41, versículo 41, encontraram aí, Mateus 24, versículo 41. Jesus vai trabalhar aqui, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, deixada a outra. Aí no versículo 42, Jesus diz assim, ó, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigiai. E essa palavra vigiai, ela é um verbo. Esse verbo dá a ideia de vigilância contínua, constantemente, está vigiando constantemente. E no versículo 44, Jesus diz assim, ó, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Essa palavra apercebido, o texto grego está preparado. Então, complementando no verso 42. Então, a preocupação de Jesus não era o quando, o tempo, as épocas, as datas, mas a preocupação de Jesus era o como, o estar preparado, estar pronto. A preocupação de Jesus era que os discípulos passassem agora a estar vigilante continuamente. Não é vigiar de maneira aleatória. Vou vigiar hoje e amanhã não. É vigiar todos os dias. Estar preparado todos os dias. Então, Jesus aqui, a preocupação de Cristo é como e não quando. Até mesmo porque as datas, as épocas, elas enfraquecem a fé do povo de Deus. Não sei se você já leu o livro Eventos Finais, mas Ellen White diz que não é bom que o povo de Deus marque datas para a volta de Jesus. A gente sabe o que aconteceu na história quando o povo de Deus marcou datas. O povo, infelizmente, teve desapontamentos, muita gente abandonou a fé na volta de Cristo, porque marcou datas, épocas. E hoje a gente não pode marcar datas e épocas. Hoje a gente precisa fazer o quê? Se preparar todos os dias. Estar pronto. Ok? Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto?
Essa é uma questão a gente levantar aqui e perguntar, né? Porque a ideia do texto é que a gente esteja preparado, não é que a gente vá se preparar. A ideia de Jesus é que a gente esteja pronto para que quando o sinal aparecer nas luzes do céu, a gente, logicamente, pela graça de Deus, possa subir e morar com Cristo. Então, nós temos Jesus mostrando o como, os discípulos preocupados com o quando. E aí, a gente concluir, né, o tempo voa muito rápido, e esse é um estudo que não dá, queridos irmãos, para fazer de maneira assim, bem rápida, não dá. Esse capítulo tem que estudar realmente de maneira bem cuidadosa, né, com calma, para a gente entender algumas coisas melhores que acontecem aqui. Mas quando Jesus termina o sermão, Jesus ele conta 3 parábolas que ilustram como a gente deve estar pronto, ou como a gente deve se preparar. A primeira parábola que Jesus conta é a parábola dos 2 servos. Nessa parábola, os 2 servos, e ainda está no capítulo 24, a partir dos versos 45 ao 50, Jesus ele trabalha o seguinte: Jesus diz que tinha 2 servos. Esses 2 servos trabalhavam para o seu senhor. E os 2 servos, a Bíblia diz que nós temos algumas semelhanças, eles iam receber a recompensa. Outra semelhança dos 2 servos é que o Senhor era o mesmo Senhor para os 2. E outra semelhança é que eles acreditavam que o Senhor iria voltar, viria outra vez. Os 2 servos administravam os bens do seu senhor. Agora, qual era a diferença desses 2 servos? A diferença é que um era prudente e o outro não era. Um era um servo bom, fiel, e o outro era um servo mau, imprudente. Um cuidava dos bens, um cuida do bem dos servos e o outro não cuida. Um está pronto e o outro não está. Por quê? Porque na parábola, um dos servos, ele usa uma expressão aqui, dizendo assim: mas o meu senhor tarda voltar, e não vai voltar agora, em outras palavras. Então, aquele servo mau dizia no seu coração: meu senhor demora a se voltar, não vai voltar agora, não vai voltar logo, como ele disse que ia voltar. Então, o servo bom tinha no seu coração de que o Senhor viria logo. Por ele ter isso em sua mente, de que ele viria logo, ele agia de maneira diferente do servo mau. Perdão aqui. Deixa eu avançar um pouco mais. Jesus conta uma outra parábola também, que é a parábola das 10 virgens. Você conhece muito bem. Também nós temos semelhança na parábola das 10 virgens. Nós temos as virgens, todas tinham as lâmpadas. Nós temos que as virgens todas iam para o casamento. Todas estavam esperando o noivo e todas eram virgens. Agora, qual é a diferença dessa parábola? A diferença é que Jesus disse que umas eram prudentes, outras eram loucas, imprudentes, né? Umas tinham azeite, outras não tinham o azeite suficiente para ir se encontrar com o noivo. Umas estavam preparadas e as outras não estavam prontas. Então, nós temos aqui a parábola das 10 virgens, representando a importância, né, da lâmpada, da palavra e do azeite do Espírito Santo para se preparar, ou estar pronto, melhor dizendo, para se encontrar com o noivo Jesus Cristo. E a última parábola que Jesus conta é a parábola dos talentos. Né? Ele vai mostrar que um dos servos recebeu 5 talentos, outros 2, outro 1. E aí nós temos também semelhanças e diferenças nessas parábolas. Mas o fato é o seguinte, irmão, a pergunta é: como eu devo estar preparado para morar com Cristo? Como eu devo estar preparado para esperar o sinal do Filho do Homem vindo nas nuvens do céu? Aí, Jesus apresenta 3 coisas importantes.
aqui nessas parábolas. Essas parábolas são parábolas ilustrativas de como eu e você deve estar pronto. A primeira coisa que eu e você temos que ter em mente é a seguinte: nós devemos saber que Jesus volta logo. Nós precisamos ter isso em mente, de que o Senhor vai voltar logo. A gente não pode perder esse foco de que Jesus vai voltar logo. Porque se a gente perder esse foco de que o Senhor volta logo, sabe o que vai acontecer, meus queridos irmãos? Nós vamos começar a agir como servo mau. O Senhor não vai voltar agora, o servo mau começou a espancar os seus trabalhadores, a fazer coisas que não deveriam como servo do Senhor. Então, quando a gente perde em mente de que o Senhor volta logo, a gente começa a agir como servo mau, como servo imprudente. A gente começa a ter atitudes de uma pessoa que não representa o reino de Deus, não representa o Cristo vivo. A gente começa a deixar de ler a Bíblia, a gente começa a deixar de orar, a gente começa a deixar de pregar para as pessoas, a gente começa a deixar de congregar, a gente começa a deixar de ser fiel a Deus. Por quê? Porque o Senhor não vai voltar logo. Como o meu Senhor não vai voltar agora, eu vou fazer essas coisas. E outras coisas a mais que a gente poderia citar aqui. Segunda coisa é a gente buscar o poder do Espírito Santo todos os dias. É a parábola das 10 virgens, a gente precisa ter a porção dobrada do Espírito. Para isso, a gente precisa buscar a Deus todos os dias, entregar-se a Ele e clamar a Ele pelo poder do Espírito. Porque somente o Espírito Santo pode transformar a nossa vida. Somente o Espírito Santo pode convencer a gente do pecado, da justiça, do juízo. Então, a gente precisa todos os dias estar clamando a Deus: Senhor, derrama o Espírito sobre mim. Derrama teu Santo Espírito para mudar o meu caráter, transformar a minha vida, para que eu esteja pronto para morar contigo quando o Senhor voltar. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, meus queridos irmãos, é trabalhar com os dons e talentos que nós temos. E hoje, infelizmente, muitas pessoas têm escondido seus dons e talentos. Quando o Senhor vier, Ele vai cobrar da gente. Então, nós precisamos usar os talentos para quê? Para anunciar que o sinal do Filho do Homem está muito breve, está muito em breve irá acontecer. Está muito próximo de acontecer o sinal do Filho do Homem. Jesus vindo nas nuvens do céu. E a gente conhece a profecia muito bem. Aparecerá no céu uma nuvenzinha do tamanho da palma de uma mão. Essa luz vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando a gente menos esperar, Jesus apareceu nas nuvens do céu. Com poder, glória, acompanhado de seus anjos. Nós precisamos anunciar essa esperança para as pessoas. Anunciar essa esperança de que muito em breve Jesus vai voltar. A questão é, você acredita que Jesus vai voltar logo? Você tem buscado o poder do Espírito Santo todos os dias em sua vida? Você tem usado os seus dons, seus talentos para apressar a volta de Cristo, como Pedro diz, para pregar o Evangelho, essa esperança para outras pessoas que não têm esperança, acha que não tem mais jeito? Nós precisamos usar os dons e talentos para anunciar que muito em breve o nosso Senhor volta logo. Sendo assim, nós vimos aqui que Jesus, o sinal do Filho do Homem, é a volta de Cristo e está muito breve de acontecer, está muito próximo de acontecer. E vimos aqui, para que a gente esteja pronto, preparado, a gente precisa ter em mente de que Jesus volta logo. A gente precisa ter em mente que nós precisamos buscar diariamente o batismo do Espírito Santo. E a gente precisa ter em mente que nós precisamos trabalhar com nossos dons e talentos para pregar a volta de Cristo para as outras pessoas. E não poderia deixar de fazer um convite especial para você. O convite para você hoje é que você esteja pronto, se prepare todos os dias.
O meu convite para você hoje é que você possa tomar a decisão de buscar a Cristo diariamente, estar aos pés de Jesus, se preparando, estando pronto todos os dias, porque Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar hoje para mim em duas maneiras: aparecendo nas nuvens do céu, com poder e glória. Ou se eu morrer hoje. Se eu morrer hoje, minha vida morre selada com Cristo. Ou sem Ele. Então, queridos, nós precisamos ter em mente: Jesus vai voltar logo. E muito em breve vai aparecer nas nuvens do céu. Então, quer você, nesta manhã, tomar essa decisão de estar pronto para morar com Cristo, e falar: Jesus, eu quero sim ter isso em mente em meu coração todos os dias, falar da tua volta todos os dias, usar meus dons e talentos, buscar diariamente o batismo do Espírito Santo. Se esse for seu desejo, eu convidar você a fazer uma oração agora, colocar nas mãos do Senhor. Vamos orar então? Obrigado, nosso Deus, pelo estudo da tua santa palavra aqui. Queremos pedir a ti que o Espírito Santo do Senhor nos ajude todos os dias a se preparar, a estar pronto para morar contigo quando o Senhor vier nas nuvens do céu. Vimos aqui que o sinal do Filho do Homem é o Senhor aparecendo nas nuvens do céu. E esse evento, esse sinal, está muito próximo de acontecer, porque a tua palavra diz que logo o Senhor virá. Então, Deus, nos ajude a se preparar diariamente. Queremos pedir nesta manhã que o Senhor batize cada um de nós com o Espírito Santo, para mudar o nosso caráter, transformar a nossa vida, para que a gente abandone, Senhor, os nossos pecados, e assim a gente viva ao teu lado diariamente, com a certeza de que muito em breve o Senhor vai vir. Também, Senhor Deus, queremos pedir que o Senhor nos ajude a usar os nossos dons e talentos a cada dia, para que a gente possa pregar sobre o Senhor para as outras pessoas, para que a gente possa pregar sobre essa bendita esperança que é a tua volta. Entregamos a nossa vida em tuas mãos nessa manhã. Fazemos isso e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém.